Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se gold. Pedro Mexia considera-se fundamental e João Miguel Tavares confessa-se lésbico. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos, tanto os que vibram com o futebol como os que não gostam de bola. Já vamos falar de outros assuntos, mas é inevitável começar por este. O que é que lhe pareceu a estreia da seleção portuguesa no Mundial da Rússia, Ricardo Araújo Pereira? Pareceu-me muito estranho que Cristiano Ronaldo não se apresente ainda em público com uma capa vermelha e um S escrito no peito. É impressionante. É que numa altura, quando a gente pensa, pronto, ele já não há nada que ele faça que me... não, pera, ainda vai. Eu já estava, bom, olha... Esforçou-se, perdemos 3-2 por cima daqueles. Eu tenho pena que o jogo tenha acabado. É uma coisa... Atenção, eu já estou numa... digamos, numa saga para ser Cristiano Ronaldo. É uma espécie de sigamos o Cherne, mas sigamos o Cristiano. Eu já sei fazer aquilo. Só me falta a ética profissional, o espírito de sacrifício e a capacidade de trabalho. Portanto, vamos... Qual é o seu estado de espírito, Pedro Mexia, depois deste pontapé de saída com os espanhóis, deste empate Ronaldo 3, Espanha 3? A coisa que eu acho mais extraordinária é que todos nós já tivemos, toda a malta que faz direitos de autor, recibos verdes, essas coisas, já teve chatices com os impostos. Nos dias em que eu tenho chatices com os impostos, não consigo fazer nada. Ele marca 3 golos. Ele está num mega problema fiscal e é como se não fosse nada. Sobre pessoas, não é? Como? Soube-se esta sexta-feira que Sim. vai ter que pagar 18,8 milhões. Não é que tem uma prisão de pena suspensa. Temos um cadastrado na Seleção Nacional. Atenção, foi uma boa resposta ao fisco espanhol e ao sistema judiciário. Tu ficaste todo abatido quando o Salgado te tirou umas massas, mas o Cristiano está-se nas tintas. Estás a ver? É outra fibra. É outra fibra. Está-se nas tintas ou responde à letra. Exatamente. É isso mesmo, toma lá. Ou se calhar é para isso, é para ser contratado pelo PSG e é assim que ele vai pagar. Eu não sei se ele precisa de ainda estar a candidatar-se a empregos. É capaz. Temos seleção para repetir na Rússia o milagre de Paris, o milagre de França, João Miguel Tavares. Sim, pelo que eu vi hoje, eu acho que já lá temos aqueles mais Nossa Senhora de Fátima, porque Nossa Senhora de Fátima teve uma atuação... Só se fala no Cristiano e nunca se fala de Nossa Senhora de Fátima neste contexto, que eu acho erradíssimo. Já teve uma magnífica atuação Nossa Senhora de Fátima no último europeu e hoje também não foi mau, atenção, porque toda a gente acha que aquilo foi um resultado justíssimo. Eu vou ali e já venho, né? Visto da perspectiva dos portugueses, porque a verdade é que tivemos uma sorte bem grandinha e Cristiano Ronaldo. Porque senão, de resto, podíamos ter saído lá com alguns. Mas o Mr. Fernando Santos deu 6 em 10 de pontuação à seleção portuguesa. Portanto, ele pelo menos não lhes Agora, que o deixa de puxar Cristiano as está orelhas. com aquela vontade incrível, e quando ele está com aquela vontade incrível é de facto uma coisa espantosa. Ele tem vontade de brilhar, é o último Mundial dele, quer mais uma bola de ouro e quer provar que continua a ser incrível apesar da idade. Isso é espantoso. Toda a gente achava que ele, quando quebrasse fisicamente, não é? Ou seja, quando a idade avançasse, o seu estilo de jogo já não dava para aquelas arrancadas. Mas a verdade é que ele é capaz de se adaptar. Já é um outro jogador do que aquilo que era há 7 ou 8 anos, mas é um jogador igualmente extraordinário, ainda mais extraordinário do que era. E prognósticos quanto ao desfecho final? Quer arriscar um vencedor deste Mundial? Na Bolsa de Apostas, Portugal é para aí que é a 8ª seleção, não é? Temos para aí eu tive a ver que era para apostar. Portanto, Brasil paga 4-1. Investes €1, recebes 4. A Alemanha 5-1. Espanha 6-1. E Portugal é 22-1. A sério, 22-1. Não é mau. Não é mau. Atenção, Panamá, que parece que é uma seleção que ouvi dizer que tu vais seguir com grande Vou atenção. acompanhar, sim. É 1001. 1001. Se o Panamá ganhar, metes lá €10, recebes 10 mil.
Se calhar é um bom investimento. Sim, É probabilíssimo a probabilidade que é ganhe. grande. Pedro, tem um favorito? Epá, eu sou muito antiquado, é aquela lógica da CPLP. Se não for Portugal, Pensava que era o polvo. é um país. Como? Pensava que seguia o povo que adivinhava os Se não for resultados. Portugal, Isso então é quem é? antiquado, já tem uns anos. Qualquer país Se não da for Portugal, é a CPLP, Guiné Equatorial. menos a Guiné Equatorial. Portanto, tem que ser o país que Não, fala a minha português, pergunta não é o realmente. favorito para que ganhe. É o favorito no sentido de achar que é previsível que ganhe. Isso é sempre o mesmo, Alemanha. basicamente. Ou a Alemanha ou o Brasil, isso não há grandes... Agora, na verdade, nós sermos o oitavo favorito... É o oitavo, não é? É o oitavo, acho que sim. Eu acho que pode haver várias maneiras de aferir isso, que é as pessoas que acham que para ser campeão é preciso ganhar jogos. Mas se for empatar, Sim. e como da outra vez... E já sei que- começamos? Já começamos, atenção, estamos mas lançados. É preciso, atenção, estes espanhóis, isto é uma seleção, é possível que seja a melhor seleção que está no Mundial e nós tratámos como a Hungria. 3-3 também. Vulgarizamos. Quem vai ganhar? Ricardo Araújo Pereira. Eu não faço a mínima ideia, mas talvez, quer dizer, não seria absurdo se fossem aqueles 10 rapazes que jogam com o Cristiano Ronaldo. Não seria absurdo. Mas para isso tem que jogar um bocadinho mais. Atenção, o João Miguel está a dizer que tivemos sorte e tal. Por acaso hoje, reparem, houve aqui ninguém reparou nisso, mas É para isso que tu aqui estás. o lance... Pagares em coisas que ninguém vê. Obrigado. Mas o lance do primeiro gol dos espanhóis, o Pepe, que é o melhor jogador português de sempre, nascido em Maceió, Alagoas, sofre falta do Diego Costa, que é o melhor jogador espanhol de sempre, nascido em Lagarto, Sergipe. Ora, há aí uma violação do Tratado de Tordesilhas. Nós escolhemos o Brasil. O Brasil é nosso, pá. Eles não têm nada aqui buscar... Eles trouxessem o... Ele volta a jogar na próxima quarta-feira, de fronte a Marrocos, à hora do almoço. E agora sim, fechado o parênteses da bola, distribuímos as pastas para esta semana com o Ricardo Araújo Pereira como Ministro da Baixaria. Como é que compatibiliza isso da baixaria com uma cimeira ao mais alto nível? Oh, Carlos, é isso mesmo. É um inteligente jogo de palavras entre cimeira e baixaria. Quero falar do encontro inédito. Sim, o encontro de supervilões. Trump e Kim Jong-un. Trump e Kim Jong-un. Há coisas que realmente o mundo é cheio de surpresas. E se há, sei lá, 5 anos nos tivessem dito não vai haver um acordo em que Trump é o tipo que apresenta o aprendiz nos Estados Unidos. Esse, exato. Vai ser presidente dos Estados Unidos e vai fazer um acordo com um gorducho lunático. Mas não fica por aqui. A bizarria não fica por aqui, porque uma pessoa realmente tem que admitir que Donald Trump É surpreendente. é surpreendente, porque ele levou um vídeo para mostrar ao coreano, para lhe mostrar um vídeo daqueles... olha para isto. Podias estar aqui connosco, sermos tão grandes. Olha... E depois ele disse uma coisa extraordinária que foi... realmente a Coreia do Norte tem um potencial muito grande. Porque eu às vezes vejo aquelas imagens deles a arrebentarem bombas e penso, que vista maravilhosa, fazia-se aqui bons hotéis. Portanto, é geopolítica vista do ângulo do imobiliário. É uma espécie... se o Nuno Rogério fosse vendedor da Remax, a análise política era isto. O que é que lhe pareceu este teste nuclear? Pareceu-me que é um sítio onde se faz um all-inclusive muito bom, com 2 piscinas. Ele fala... E o povo dele levanta-se para ouvir. Hein? Quem me dera que o meu povo fizesse a mesma coisa. E, portanto, ele manifesta a sua admiração pelo líder da ditadura mais absurda do mundo. Olha, mas parece que eu ouvi dizer que o Dennis Rodman chorou. Foi. Ouvi dizer que sim. Derramou lágrimas depois daquilo, não é? Dennis Rodman, o grande amigo da Coreia do Norte. As câmaras de televisão captaram lá em Singapura um momento curioso em que o presidente coreano diz ao presidente dos Estados Unidos: muita gente no mundo vai pensar que isto é fantasia ou um filme de ficção científica.
Que tipo de filme terá sido este, João Miguel Tavares? Não, quer dizer, o tipo de filme varia muito consoante quem olha para ele. Na Coreia do Norte acham que é um filme heroico? Dentro da América, que é os admiradores de Trump, olham para aquilo e parece quase daqueles filmes românticos em que tudo acaba bem e com uma lagrimazinha no final e os dois protagonistas muito abraçados. Os que odeiam Trump, não, acham que isto é um filme de terror e uma coisa inacreditável. E este duplo critério, num caso como este, eu acho que quem fica a perder, na verdade, são os Robert De Niro desta vida, não é? Os que sobem aos palcos e largam aqueles fake you Trump, porque sim. Porque isso é uma linguagem mais próxima daquilo que o próprio Trump faz e eu acho que não aproveita a ninguém. E é a minha opinião que as pessoas moderadas devem olhar para isto e considerar aquilo neste momento, aquilo é evidentemente uma vitória do Trump. Não vejo como seja possível. O acordo assinado não difere em nada de acordos passados. Pois, exato. Que a Coreia do Norte desrespeitou olímpica e alegremente. É difícil alegar que é uma vitória do Trump, porque não há nem prazos para desnuclearizar, nem provas dessa desnuclearização. Pode não haver, mas isso pode ser daqui a 20 meses, quando se provar que aquilo não deu em nada. Neste momento, aquilo é uma óbvia vitória para o Trump. E não é só para o Trump. É também para o senhor lunático da Coreia do Norte. É para os dois. Os dois ganharam com este... Aquilo pode ser apenas uma encenação. A revista The Economist tem como título Kim Jong-un. Um trocadilho com o nome dele, dizendo que Kim Jong ganhou. Sim, mas o Trump também ganhou. É um caso em que os dois ganharam. E convinha que o Trump dá tão boas... Ganharam eles os dois e mais ninguém, incluindo os coreanos, os americanos... Mas nós não podemos... Mas quer dizer... Mais ninguém ganhou. Aquilo não é nada. Não é nada. Mas espera aí, nós há 6 meses andavam a insultar-se mutuamente, andava Trump a dizer o meu botão nuclear é maior que o teu, e andava toda a gente a temer que aquilo descambasse e começasse ali a Terceira Guerra Mundial. Ou não te lembras disso? Lembro. Não é possível estar há 6 meses a dizer ai, vem aqui a Terceira Guerra Mundial e agora eles encontram-se, têm um momento muito bonito e romântico e agora chegamos nós e dizemos ai, que isto não dá em nada. É má vontade, em relação ao senhor ridículo de cabelo cor de laranja. Ainda é cedo para o Comitê Nobel se debruçar sobre este assunto, Pedro Mexia? Pois porque o que ele quer, basicamente, é como aquelas pessoas que vão a sítios só para tirar uma fotografia, depois não querem saber do sítio, mas ficaram com a fotografia. E o Trump faz coisas, às vezes, sobretudo na política externa, mas não só, que não têm nenhuma substância, não foram pensadas, em que ele dá passos à frente e atrás, ou acorda uma coisa e depois faz um tweet a dizer que está fora. Isto não há... Nada disto parece pensar, e isto é bastante assustador. E, portanto, é evidente que, face àquela espécie de apocalipse now de que se falava há uns tempos entre os Estados Unidos e a Coreia, isto pode parecer uma vantagem. Mas não é nada, não é um acordo tranquilizador. E, de facto, é uma vitória para aquelas duas pessoas. Um deles, porque, de repente... é legitimar internacionalmente, ao ponto do líder, do presidente americano, dizer como eu gostava de ter pessoas assim, não sei quem mais. Como eu admiro este povo ali, exato. E o Trump pode dizer isso. Então, nunca ninguém conseguiu isto e eu consegui. O que é que conseguiu? Nada. Um aperto de mão. No fundo, foi a fotografia. O Trump foi... A única diferença é o encontro. O Trump é a pessoa que foi a Paris... e que trouxe de Paris uma fotografia com a Torre Eiffel, mais nada. Não fez mais nada, não foi ao Louvre, não tem nada, mas tem fotografia, portanto diz, eu estive em Paris. Parabéns à prima. Vamos ver como é que isto evolui. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Baixaria. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Oportunismo. E qual é o sentido da oportunidade para a escolha desse ministério? O sentido da oportunidade é magnífico, como é o meu apanágio, mas não é para falar de oportunidade, é mesmo para falar de oportunismo. E isto tem a ver com uma entrevista que David Justino deu. Vice-presidente do PSD. Sim, e responsável já antigo Ministro da Educação e também com responsabilidades na área da educação, em que de repente aquela entrevista e o título daquela entrevista é quase uma declaração de amor, desta vez a Mário Nogueira.
E é muito bizarro. Que exagero, João Miguel. Não foi ser uma declaração da Moura Declaração da Moura Marno. Ele veio apoiar os sindicatos dos professores na pretensão de que seja contado o tempo de serviço integralmente. É uma descrição. Outra descrição é uma declaração de amor a Mário Nogueira. Mas o que é que Mário Nogueira quer? O que é que Mário Nogueira quer? Para João Miguel Tavares, tudo o que não sejam violentas críticas a Mário Nogueira são cartas de amor a Mário Nogueira. Não é isso, mas vamos ver uma coisa. Não é Ricardo Araújo Pereira que vai dizer isso. É o vice-presidente do PSD. Estranhou esta posição do PSD. É o partido que congelou aquilo tudo. Isso não é é? uma coisa. E que sabe porque é que congelou. Mas é por isso. Isto não é independente da pessoa que o diz. A minha crítica é aí, ou seja, aquilo é um claro ato de eleitoralismo, acho eu, da parte de David Justino, sendo que depois há muitos asteriscos naquela entrevista. Porque ele diz, não, e quando lhe perguntaram, então onde é que ia procurar esses 600 milhões? A questão não é os 600 milhões, eu primeiro iria pedir ao estatuto, são 400, mas eu primeiro iria reformular o Estatuto da Carreira Docente, eu faria isto e falávamos outra vez da avaliação, faria aquelas coisas todas que evidentemente cada uma delas dava uma greve de professores. Mas a verdade é que ele diz que eu acho que se deve, que a reivindicação dos professores não é só ser justa, é dizerem que António Costa prometeu aquilo, o que é uma coisa bem esticada, a meu ver, em relação à verdade, porque António Costa nunca prometeu aquilo. E depois só lhe faltava, eu acho que verdadeiramente só faltava ter dado o braço ao Mário Nogueira e ensaiarem uma grandulada em relação a este governo. E eu isso não consigo perceber. Não é que as reivindicações dos professores, vamos ver, alguém dizer que não é justo dizer, bem, existe aqui regras, o tempo de serviço deixa de ser contado, agora que isto está mais aliviado, eu quero o meu tempo de serviço todo de volta e quero as minhas promoções todas de volta. Não é que essa reivindicação não seja justa. A reivindicação é justa. É duvidoso é que o país a possa pagar. E isso... Sobretudo, havia ali uma ironia particular, que é esta entrevista de David Justino vem no mesmo dia em que a manchete do Público era a seguinte: em Portugal há cada vez menos alunos nas escolas e há cada vez mais professores. O número de alunos entre 2016 e 2017 baixou no número que o número certo é mais de 20 mil alunos. E o número de professores aumentou mais de 3 mil. Isso, e aumentou, atenção, teoricamente com boas razões. Eram pessoas que eram contratadas consecutivamente e que nunca mais integravam os quadros do Estado. As reivindicações individuais daqueles professores são justas. Não há dúvida disso. O problema é que o país não tem dinheiro para pagar tanta justiça. David Justino argumenta que o Estado tem de ser uma entidade de boa-fé e que não pode estar a prometer uma coisa e depois a fazer outra. É sensível a este argumento, Pedro Mexia? Sou sensível, mas... Eu acho que... É um bom argumento. É um bom argumento, mas ele utiliza de uma maneira, acho eu, diferente da que o João Miguel... Ou melhor, utiliza da mesma maneira, mas com uma intenção diferente. O João Miguel disse que acha que David Justino disse que António Costa prometeu uma coisa a cumprir, nomeadamente tudo o que sejam decisões políticas anunciadoras ou reveladoras do fim da austeridade, de uma nova fase, etc. E, portanto, ao PSD interessa muito dizer... Estão a ver, este governo achou que havia dinheiro para tudo, prometeu que havia dinheiro para tudo. Mas não foi assim que ele colocou isso. Não foi assim que ele colocou isso, mas isso pode ser uma coisa estratégica. Porque eu também não creio que o que ele... Se tivesse disso, com certeza. Eu não creio que o que ele disse seja absolutamente verdade. Acho mais problemática a parte seguinte não são 400, não são 600 milhões, são 400. Eu fiz as contas por alto nas costas do envelope, não é? Sim. Como se costuma dizer, nas costas de um envelope. Pois, sim, exatamente. Mas contas de milhões, não sou fã do Excel e tal, mas não nas costas do envelope. Ou seja, parece-me que o PSD que teve, como as responsabilidades governamentais que teve, e que foi quem primeiro utilizou, recentemente, quero dizer, a expressão do não há dinheiro, que parte de não há dinheiro é que não percebeu, não sei, a famosa frase de Vítor Gaspar, não parece que possa passar para uma conversa de contas em costas de envelopes. Acho que isso seria muito bizarro e, portanto,
eu acho que pode haver aqui duas coisas estratégicas, mas não jogam uma com a outra. E, mais uma vez, isso não é muito animador. Entre 600 milhões e 400 milhões, a diferença ainda é Exato. significativa. Quem é que poderá arbitrar este jogo de cálculos? Ricardo Araújo Pereira. Uma hipótese é um professor de matemática. Uma vez que se trata de Os professores... alunos é melhor não, porque aquilo é fraco. Exatamente. Talvez O alguns... PISA diz que não tem preparação. Alguns alunos não, mas é engraçado, David Justino, de facto, nesse ponto tenho de concordar com o João Miguel Tavares, que é engraçado de David Justino vir dizer, epá, isto que foi feito aos professores, isto não se faz. Quem é que fez? Fui eu, mas foi o meu partido, foi realmente... Portanto, eu acho graça quando ele diz, e eu concordo com ele, atenção, quando ele diz o Estado tem de ser uma pessoa de bem, não pode dizer hoje uma coisa e outra amanhã. Já o meu partido pode, pelos vistos. Portanto, é isso. João Miguel Tavares fica então ministro do oportunismo. É a altura do Pedro Mexia se tornar ministro da comparação. Para comparar o quê, Pedro Mexia? Para comparar as notas que as pessoas têm. Antigamente havia essa instituição que era lançar as notas em pauta, fixá-las, ir ver. Quem é o marrão da turma que tem a melhor nota? Exatamente. Mas... Bater-lhe. Exatamente, tudo isso. Mas... Tradições bonitas. Quero falar de uma decisão polémica da Universidade de Lisboa. Sim. Que acabou com a fixação pública das pautas de avaliação. Ou seja, cada aluno só tem conhecimento da sua própria nota, sem poder compará-la com os outros. Eu, quando li a notícia, melhor, quando vi esse título, não percebi e achei apenas esquisito. E depois, quando vi a justificação, então realmente pareceu-me... A justificação é o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Proteção de dados. Eu acho que a reação do público diz tudo. Proteção de dados. Quer dizer, são as notas. As notas são publicitadas e, portanto, não é a ficha clínica. Não é? E é bom haver publicidade. Embora em alguns casos revele coisas que não se querem. Deve haver publicidade e deve haver escrutínio. Escrutínio por parte dos alunos, por parte dos colegas, por parte de toda a gente. É normalíssimo. Em que medida é que... eu percebo, eu sou o mais possível, é difícil ser mais cioso da proteção de dados do que eu. Mas dados que sejam melindrosos, privados, íntimos, que possam ser usados contra as pessoas. As notas, se teve 14 ou 12, em que medida é que isso é um dado que deve ser protegido e mantido confidencial? E, portanto, eu acho que isto provavelmente terá outras razões, que eu não sei quais são, e foi um bocadinho à boleia desta coisa da proteção de dados, porque proteção de dados, como justificação, é absurdo. Tivemos o teste do algodão aqui no programa, aliás. Foi claro as pessoas a reagirem a essa justificação. Os professores que estão a fazer greve e a não lançar notas já estão a proteger dados Já estão a proteger dos alunos. Exatamente. Eles é que ainda não se lembraram dessa justificação. Olha, o Mário Nogueira está lá em casa a tomar nota. Ai, proteção de dados! A avaliação dos alunos parece-lhe informação pessoal sensível, João Miguel Tavares? Então não parece. Eu tenho a dizer que a Universidade de Lisboa anda em grande. Aquilo tem ali juristas de primeira, porque ela tinha sido notícia não há muito tempo. Porquê? Porque nomeou Domingos Farinho para avaliar os juízes. Domingos Farinho, se bem se recordam, aquele senhor que ajudou José Sócrates a fazer a sua tese. E que continua... Ajudou? Digo que ajudou? Sim, há quem diga que a escreveu toda. Eu não sei. Ele está ainda... foi tirado uma certidão daquele processo e ele supostamente vai ser investigado por causa disso. Mas, com tudo o que já se sabe, com as coisas que o próprio Domingos Farinha admitiu já, eu diria que qualquer universidade decente já lhe tinha dito adeus. Já lhe tinha dito adeus. A Universidade de Lisboa não só não diz adeus, como acha, pera, vai ser preciso avaliar os juízes aqui num concurso. Quem é que nós vamos nomear? Está aqui este senhor Domingos Farinho. Este senhor é muito bom. Vamos pô-lo a eles a avaliar juízes. Bravo, bravo. E agora, também com mais um grande espírito visionário, decide que as notas são para ser secretas. E, de facto, a conclusão que se tira é que a transparência não é propriamente o brinquedo favorito dos senhores que mandam na Universidade de Lisboa. Isto é uma coisa... Dizem que é a proteção de dados. Porquê é que as notas são afixadas? Claro que quando uma pessoa é bom aluno é para dizer eu sou o melhor e tal. Se calhar até ajuda a sacar umas gajas e uns gajos para sermos inclusivos e tal. Impecável. Finalmente a grande questão. Finalmente a grande questão, não é? E nós estamos, ou somos maus alunos e ficamos tristes, os bons alunos podem... Mas, para além de tudo isso, que é bem interessante... Evidentemente, para saber se o senhor não está, ou se o senhor professor está a dar as notas com justiça. Como é que isso se vê se as notas agora passam a ser um assunto privado?
Eu não consigo sequer perceber. Isto sim devia ser proibido pela Constituição. Esta falta de transparência nas notas, aí sim é que as leis devem proibir. As notas não podem ser secretas. Não podem ser secretas. Quando era estudante, quanto tempo passava Ricardo Araújo Pereira a comparar as suas notas com as dos seus colegas? Passava algum... Ver as notas dos colegas é essencial. Uma das alegrias da É uma vida. das alegrias da É vida. essencial, porque assim como é que a gente sabe ao lado de quem é que a gente vai sentar nos testes? Quer dizer, isto não... Que sentido faz isto de pôr uma burca nas notas? O que é isto? Que segredinho? Para não serem Que apalpados. segredinho é este? Qualquer dia é uma... Parece... Estás nesta aula? Não vou revelar. Não diga. É melhor nem sequer saber quem é que frequenta que aulas. Ainda por cima, atenção, isto é em 2018. Portanto, é possível que a gente abra... Vamos supor que um aluno desta universidade chamado Zé... A gente abre o Facebook dele e sabe que o Zé está no Rio de Janeiro com o Fernando, o Vítor e o Carlos a beberem cervejas e ele está a sentir-se eufórico. Quanto é que ele teve a direito administrativo? Cheio! Cuidado! Não. Enfim. O Pedro Mexia fica assim Ministro da Comparação. Estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Aproveito para recordar que quem quiser vir fazer-nos companhia numa das próximas emissões do Governo Sombra poderá inscrever-se para isso na página da TVI na internet. Serão muito bem-vindos, tal como o público que temos aqui esta noite e que agradecemos que tenha vindo visitar-nos aqueles de baixo. Agora, o Ricardo Araújo Pereira sente-se gold. Com bons resultados ou nem por isso, Ricardo Araújo Pereira? É secreto isso. É secreto. Sim, Podes divulgar? já não revelo. Não revelo, são coisas íntimas e eu não digo. Quero falar da iniciativa parlamentar do Bloco de Esquerda para acabar com os chamados vistos gold. Os vistos gold... Carlos, os vistos gold... Não valoriza os postos de trabalho que já foram criados com esta iniciativa criada eu vi os números. em 2012. Portanto, os números foram emitidos 5.770. 5.000... Não, eu tenho números mais Vistos gold? atualizados. Não, Os meus são não é? 5.930. Ah, é 930 já. pronto. 5.930 vistos gold e foram Certo. criados 9 postos de trabalho, não é isso? São 9 desses vistos gold exato, criaram 9 postos de trabalho. É isso mesmo, podem ser mais do que 9. Portanto, 9 desses vistos gold criaram postos de trabalho. Portanto, em 5.000, 9 criam postos de trabalho. Eu sempre achei os vistos gold uma vigarice um bocado inquietante. Como é que descreveria sucintamente este esquema dos vistos gold? Lá está. Basta a descrição para a gente pensar. Isto são pessoas que estão tão interessadas em ser portuguesas que até pagam. Uma pessoa fica... É assim, a gente, quando se levanta a hipótese de Portugal acolher refugiados, há sempre um palermo qualquer que diz: não queremos cá refugiados. Eles também não querem. A gente acolhe, sei lá, 50. Passados 6 meses estão todos na Alemanha. Ora, a gente que é pobre não está interessada nisto. Porquê é que gente que é rica havia de estar? Isto é que basicamente é comprar um bilhete caro para entrar na Europa. É isso que isto... E não tão caro assim, na verdade. Nós... Sim. Não pagas nada, tens de comprar uma casinha. Podia haver pior, não é? Exato, mas isto Meio milhão de euros, não era? Sim, e a casa é tua, fica para ti. O Ministério dos Negócios Estrangeiros está numa esquina com um cinto de ligas e uma mini saia e passa um estrangeiro e diz... Isto não era o Rui Rio na semana passada? Era, mas esta semana eu não tenho culpa que as metáforas deste país metam sempre cintos de ligas e mini saia. E é isto, o senhor é chinês, pagas uma tacinha. Pronto, é isto. É isto. Foi-me pedido para explicar às pessoas de uma forma que fosse perceptível. Sim, Eu acho que metáforas com prostituição são sempre boas. eficazes a fazer as pessoas compreender. Aliás, não é uma metáfora original, porque a eurodeputada Ana Gomes diz que este mecanismo é um esquema de prostituição da cidadania europeia. Ora, aí está. Portanto, Ana Gomes tinha-se antecipado. Ana antecipou-se. Gomes está... Atenção. Não falou de tacinhas nem de cintos de ligas. Foi logo. Isso é só para colorir. Eu acho que o essencial foi feito por A Ana Gomes. especificidade de tacinhas é preocupante. Dominas a linguagem. Ao que me dizem amigos que frequentam casas de alterno. É vocabulário. O Bloco de Esquerda diz que os vistos gold são uma fonte de corrupção, tráfico de influências, peculato, branqueamento de capitais, ilícitos fiscais e criminais.
Tem a mesma percepção, João Miguel Tavares? Tenho. Tenho mesmo a mesma percepção, claro que tenho. Não é? Então, de bens imóveis. 338, transferência de capital. E 11, criaram pelo menos 10 postos de trabalho. Há 11? Parece que sim. Os números do CEF estavam mais avançados. 10 postos de trabalho. 11. Já foram 11. Portanto, apareceu mais um tipo simpático que realmente criou uma empresa. Diante destes números, isto é o quê? Evidentemente, e infelizmente, atenção, isto não é muito diferente dos senhores sírios que vêm para cá. Também. Eles compram, mas também não ficam em Portugal. Isto é uma porta de entrada para a Europa, não é? Para a União Europeia. Para o espaço Schengen. Para o espaço Schengen. E, nesse sentido, acho que a própria Europa teria alguma coisa a dizer sobre isto e devia proibir, porque isto é uma coisa típica de país pobre, não é? De país pobre. Quer dizer, também se pode dizer que os Estados Unidos também podem ter uma espécie de vistos para quem realmente investe e se quer movimentar, mas isto não é o campeonato empresarial. É realmente o campeonato. Eu tenho aqui umas massas, vou comprar ali uma casinha com vista para o Tejo e a partir daí consigo ir comer a Paris e não me chateiam na fronteira. O criador do esquema dos vistos gold foi o então ministro Paulo Portas, que surgiu esta semana a criticar aqueles a quem chamou, por causa das relações com Angola, doutores em virtude. Sente-se doutor em virtude ao falar da situação em Angola e do que se passa na Venezuela ou desta questão dos vistos gold, Pedro Mexia? Bem, começando pelos vistos gold, os vistos gold é um caso raro de uma ideia que é má em abstrato e má em concreto. Ou seja, há várias, mesmo antes de saber como é que ia resultar, era muito duvidoso. Há esse lado de traficar a entrada na Europa e de ser... E depois, em concreto, nós fomos vendo um número de casos que são significativos. E, portanto, a ideia já era má e revelou-se má. E, portanto, nesta matéria o Bloco tem razão. Acho que... O Paulo Portas, que é uma pessoa, há muitos títulos, uma pessoa brilhante, mas está numa fase da vida em que ele leu Maquiavel e pensa, que idealista que é este homem. Porque Paulo Portas, neste momento, eu não percebo, ele aceita, basicamente há aquela frase dos anarquistas que é se há governo, estou contra. Eu sou contra. E o Paulo Portas está, se há governo, sou a favor. Ele é a favor de todos os governos, não há nenhum regime que ele não goste neste momento. Ele está na real política total. Quem se lembrou, apesar de tudo, o Paulo Portas com convicções do tempo do Independente, faz-lhe um bocadinho espécie que ele aceite todos os regimes pelo seu valor facial, não temos nada com isso. Quem somos nós para dar lições a Angola? Somos um Estado de Direito, apesar de tudo. Por esse ponto? Não. Alguma assim? coisa. Como assim? Não, ao nível a que ele se move. Onde estão os... Eu compreendo. Aliás, eu já... Não. Eu já defendi a Angola, até nesse aspecto que é, ao nível que Paulo Portas se move, eu admito que não haja grande diferença entre portugueses e angolanos e entre Portugal e Angola. Há aquele nível, porque aquele é o nível do BES, é o nível das PTs. E aí, realmente, Não estou a falar do poder económico, estou a falar da justiça. Qual é a minha diferença entre eu e o Sr. Ricardo Salgado e o Sr. Zé Nalbava e os outros todos? Não sei se há muita. Sim, mas isso, quer dizer, os vigaristas são iguais em todo lado. E em todos os regimes. Se é isso que estás a dizer... Não é essa a diferença. Isso é muito bonito porque há xenófobos da vigarice. E tu não és. Não, a verdade não é és, desse ponto de vista não há. Agora, são todos iguais. Agora dizer, e depois sempre o argumento que é atenção que há portugueses a viver aqui, atenção que há portugueses a fazer negócios. E que é há portugueses em todo lado, até na Coreia do Norte. Até certo ponto é uma lógica aceitável. Se significasse pôr em risco essas pessoas, etc. Mas também pode ser simplesmente, então, nos sítios onde há portugueses, esses regimes podem fazer tudo. Podem violar direitos humanos, porque nós estamos obrigados, e eu acho que não é isso que um político com alguns anos disto, não é? E, portanto, eu fico um bocadinho surpreendido, nesta altura do campeonato já não dá. Com Paulo Portas, não. Nesta altura já não dá, mas porque de facto ele foi uma pessoa, por mais estranho que isso possa parecer a pessoas mais novas, ele foi uma pessoa de convicções e neste momento a única convicção é que é o status quo. Isso é compreensível na fase da vida em que ele está, mas eu devo dizer que é melancólico para mim. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se gold, quanto ao João Miguel Tavares declara-se lésbico. O que é que o leva a decidir-se a sair agora do armário, João Miguel Tavares? Na verdade, é uma saída a pedido. E, atenção, a pedir, não foi só a mim que foi pedido. Eles queriam que todos nós nos assumíssemos lésbicos. E, portanto, foi o Vento Sombra todo que foi desafiado. Atenção, isto tem a ver com
A ERC... A história começa com um beijo lésbico. Enquadra lá, tu és muito bom a enquadrar, Carlos Vaz. Um beijo lésbico cortado Em desenho pelo animado. canal Panda Bigs. São bonecos. São bonecos animados. Não há aqui mais do que isso. Numa série infanto-juvenil. Foi cortado um beijo lésbico e cenas que abordavam as temáticas da homossexualidade Identidade de e género. transgénero. Exatamente. Começou por aí. E então, houve uns 4 cidadãos portugueses que fizeram queixa à ERC. Fizeram queixa à ERC não por causa do beijo lésbico, é porque o beijo lésbico foi retirado da série. Sim. Esses cidadãos conheciam certamente a série muito bem e diziam: ai, isto aqui foi cortado. E fizeram queixa à ERC e dizer: mas porquê é que este beijo lésbico foi cortado? E a ERC emitiu uma deliberação onde, basicamente, dá razão ao Panda Bigs no sentido de que Arquivou o considera processo. legítimo o Panda Bigs fazer aquele corte. A expressão dá razão ao Panda Bigs, tem que ser coisa divertida, mas pronto. E na sequência desse arquivamento, o Paulo Corte Real, no seu Facebook, o Paulo Corte Real foi ex-presidente da ILGA, escreveu um texto, evidentemente, contra a deliberação da ERC e disse, e aqui passo a citar, ele disse esperar que, ansiosamente, mas sentado, pela defesa ardente da liberdade de expressão no próximo Governo de Sombra. Como quem diz, estes meninos agora sobre isto não vão falar. Porquê? Nem sequer é nosso costume. Nem sequer é nosso costume. Não, é porque nós, supostamente, para uma espécie de esquerda progressista, que mete muita gente hoje em dia da comunidade LGBTI e respectiva sequência de vogais e consoantes nas quais a gente se perde, mas nós muitas vezes... Basta dizer mais. LGBTI+, e nós temos sido, evidentemente, muito críticos, sobretudo, de um policiamento obsessivo das palavras, que anda atrás daquilo que as pessoas dizem, em vez de andar atrás daquilo que as pessoas fazem. E, pelos vistos, o Paulo Corte Real nunca nos percebeu bem. E, no entanto, e como eu acho que não é nada difícil perceber, eu aproveito esta oportunidade para tentar explicar o que é que nós aqui, porque neste aspecto acho que somos todos mais ou menos da mesma opinião, o que é que a nós nos irrita nesta matéria. E a nós, acho que a todos nós, aquilo que nos irrita é que censurem coisas. Aborrece-nos que censurem coisas. Da mesma maneira que nos aborrecia-nos que censurassem cadernos azuis e cadernos cor-de-rosa. A questão é, cadernos azuis e cor-de-rosa. A gente aborrece que censurem coisas, não apenas coisas que a gente gosta de ouvir. Exatamente. Essa é a diferença. Exatamente. E, portanto, aborrece-nos isso. Aborrece que não nos deixem chamar as nossas filhas de princesas. Aborrece-nos isso. E aborrece-nos, obviamente, que agarrem numa cena em que duas meninas dão uma beijoca e que essa censura seja aceitável. Obviamente que aquilo é errado. O Panda Bigs esteve mal. E a ERC também esteve mal. Não estou a dizer que esteve mal por arquivar o processo, porque o problema da lei de televisão é que diz que não é permitido a incitação ao ódio. E pode-se considerar que cortar uma cena não é incitar ódio a coisa nenhuma e, portanto, que aquilo não há ali nada que seja punível. Não é por esse lado. A ERC esteve muito mal, porque lá pelo meio das suas considerações diz que é o silenciamento das temáticas homossexuais de um programa infantil por alegadamente terem sido consideradas desadequadas ao público jovem, que esse silenciamento é compreensível porque tal preocupação até é legítima, dado que se está perante um assunto fraturante na sociedade portuguesa. Ora, um assunto fraturante na sociedade portuguesa é uma péssima argumentação no sentido em que eu não considero que a homossexualidade seja um assunto fraturante na sociedade portuguesa. Mas é um assunto fraturante porquê? Lá que digam que a eutanásia é um assunto fraturante, o aborto é um assunto fraturante. A homossexualidade, em 2018, é um assunto fraturante. Há pessoas que podem concordar, discordar, não... mas fraturante... Porque ainda achamos que é uma coisa contra a natura. A maior parte da população portuguesa ainda acha que é que horror, que não possa ser mostrada na televisão. Eu acho que já tínhamos passado essa fase. E, portanto, aquilo, para miúdos... De que distrito é que estás a falar? Hã? De que distrito é que estás a Não falar? me interessa qual é o distrito, evidentemente. Não, convém. Eu não estou... Estás a pressupor um Portugal homogéneo em que todos somos... Não.
cosmopolitas e Tu avançados. podes achar que não gostas, que tens preconceitos, que és homofóbico, mas não é isso que eu chamo uma causa fraturante. Uma causa fraturante é uma causa em que dois grupos embatem e com raciocínios relativamente racionais não chegam a uma conclusão visível. Não, tá é bem. isso para mim que é uma coisa fraturante. Lá, é o fraturante não é fraturante sempre no preconceito. É a sentido mesma em que coisa que tu dizes que é uma causa fraturante. isso. Eu achar que os tipos de raça negra são mais burros do que os tipos de raça branca. Isso ainda é fraturante hoje em dia. Há gente que é racista, mas ainda há gente que acha que os negros são menos inteligentes do que os brancos. Ainda há. Não é só essa tua definição. Em muitas partes do país, a pessoa assumir a sua orientação sexual é muito problemático. Com certeza. Mas eu não estou a dizer que não. Sem dúvida. Mas eu não estou a argumentar a favor da decisão da ERC. Estou só a dizer que acho que essa tua visão é um bocadinho rósea do país. Acho que a argumentação é má. Não devia ter sido usado. É por isso que eu acho inadmissível a ERC usar este argumento, mas eu acho que não é este o ponto essencial. Não é esse o ponto essencial. É óbvio, há sítios... Aquilo que o Pedro diz, em que distrito e tal, de facto, há sítios em que uma pessoa assumir-se como homossexual continua a ser muito pesado. Não sei se são os mesmos sítios em que se vê o Panda Bigs. Eu não sei se a conversa é Vítor, tu não és homossexual, agora deixa-me ver aqui o Panda Bigs, estou a... Não sei se é o mesmo, se convivem. Esse sotaque é exatamente onde? Não, é indefinido. Eu posso admitir que as pessoas que pessoas com preconceitos vejam Panda Bigs. A ERC utilizar este tipo de argumento... Eu sei. Ou seja, o que estás a achar é que uma instituição do Estado ainda acha que a homossexualidade é uma questão fraturante em 2018. A homossexualidade. Eu acho isso inaceitável, ok? Mas... Viu falta de sintonia, Pedro Mexia, entre a Comissão da Cidadania e a Igualdade de Género, a SIG, e a ERC, porque a SIG protestou e a ERC fez esse... Sim, claro que há uma discrepância, mas porque as decisões e as fundamentações, ou melhor, neste caso a reclamação e a decisão, não são com argumentos completamente sobrepostos. A ERC refugia-se, ou melhor, ao contrário, a SIG diz, e bem, que não há uma razão evidente para haver aquele ato de censura. E aquilo que já foi dito, nomeadamente pelo João Miguel, eu estou de acordo. Um ato de censura é um ato de censura. O que a ERC diz é uma coisa diferente. Há aquela história de ser ou não uma... Como é que é a expressão? Incitação à violência. Ou a incitação ao ódio. Mas também ele, a certa altura, cita o princípio constitucional com cabimento constitucional da decisão editorial, nomeadamente eles alegarem que o público dos 8 aos 14 anos, etc. E eu acho que há uma margem de discricionariedade jurídica que permite dizer isso, como aliás há sempre margem de discricionariedade jurídica para tomar decisões desse sentido. Agora, para a questão fundamental é que atos de censura, cortar coisas de filmes, de livros, etc., a não ser que sejam flagrantes violações da lei, é errado. E é errado para nós aqui, que temos opiniões diferentes em muitas coisas. Uns somos de direita, outros somos de esquerda, mas temos essa ideia básica. Proibir coisas, cortar coisas, arrancar capítulos, retirar livros, é errado. E para não ser errado, é preciso haver uma razão muito ponderosa, muito grave, que não me parece que esteja em causa. Isto passou-se com uma série japonesa de animação chamada Sailor Moon Crystal, que tem como protagonistas duas raparigas coloridas. Sim, são... Haruka e Michiro. Já tive a oportunidade de verificar se Haruka e Michiro fazem um bom casal? Fui ver, pedi ajuda às minhas filhas para me explicarem o que era Sailor Crystal Moon, ou Sailor Moon Crystal, e elas explicaram-me que são moças que defendem o universo, têm poderes e tal, e eu fui ver e gostei muito porque é uma série em que, por exemplo, a certa altura, uma das más, o cabelo dela fica assim uma espécie de umas algas pretas que estrafegam outra das personagens e a atiram violentamente ao chão. Coisas deste tipo. Ou raios destruidores, arrebentam com tudo e não sei o quê. Mas, pelos vistos, houve uma pessoa que disse: Ei, amor? À frente dos meus filhos, amor? Isso atira.
Realmente são duas moças que dão um beijinho. Por acaso é um beijo não consentido, na verdade. Não, é um beijo não consentido. É um beijo não consentido. Não é nada, eu vi a cena. É um beijo inesperado. Quer dizer, é um beijo inesperado, digamos assim. Ela não está à espera e outra. Não me pareceu nada. Mas a graça é que não foi pelo não consentimento. A graça é que foi por ser Eu escrevi sobre este tema em sede própria porque me lembrei imediatamente do Cinema Paradiso, aquele filme em que o padre também ia cortar beijos que foi o que fez a diretora do Panda Bigs, é o padre. Pode ser que ela também esteja a acumular para depois fazer um grande trailer de beijos. O problema da ERC... Beijos de animação. Qual é o problema aqui? Exato. A ERC, no fim, a ERC diz o seguinte: não, atenção, porque o Panda Bigs tem o direito de emitir o que quiser. Ora, isso não é isso que está em causa. Se o Panda Bigs... Vamos supor que eu sou o diretor do Panda Bigs e eu digo: eu não quero emitir esta série Sailor Crystal Moon. É isso. Tenho direito. Agora, exibindo, não vou lá cortar. É a mesma coisa que eu disse, ter uma editora de livros e dizer: eu não quero editar o Lolita do Nabokov. Outra coisa é dizer: eu vou editar, mas vou substituir todos os momentos em que a miúda entrar, vou editar os Maias, mas os irmãos não vão para a cama. No meu livro não vão para a cama os irmãos. Vão só um passou bem. A maneira como se estraga publicamente a leitura desse livro, para quem não o leu... Desculpem, jovens. Não, eu acho que isto é um incentivo. Porque aquilo, depois da descrição do ramalhete, eles no final... Aguentem o ramalhete que depois vale a pena. O ramalhete é duro, aquela entrada no ramalhete. Eles realmente vivem numa casa que leva para aí 10 páginas a descrever. Mas depois há umas coboiadas engraçadas. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz lésbico e vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara fundamental, mas não fundamentalista, Pedro Mexia. Por acaso sou um bocado fundamentalista desta matéria. Sim. Quero falar dos direitos fundamentais a propósito do regresso do caso Casa Pia esta semana. É uma das poucas vezes em que eu sou fundamentalista nos direitos fundamentais. Porque o que aconteceu foi o seguinte: foi uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que condenou o Estado português a indenizar o ex-secretário de Estado Paulo Pedroso, que esteve preso durante 4-5 meses. Dizendo que houve várias violações, nomeadamente uma prisão sem motivos suficientes. E sabemos que há outros recursos, nomeadamente de Carlos Cruz, e todos eles andam à volta deste tipo de questões. Os pedidos são um bocadinho diferentes, mas todos eles andam à volta destas questões de prazos razoáveis, violação da presunção de inocência, fundamento insuficiente para a detenção, não acesso à declaração de concretizar ou se alargar a outras pessoas, nomeadamente a Carlos Cruz. Mais preocupante no sentido, é preocupante nós pensarmos que é nestes megacasos, porque nós passámos com o processo Casa Pia, passámos para uma nova fase da justiça portuguesa que é dos megaprocessos. E o caso Casa Pia, toda a gente concordará com isso, mesmo as pessoas que estão, como eu estou, quase por obrigação, para não enlouquecer, não é? Convencido que as decisões foram acertadas. Temos que presumir que as decisões dos tribunais são acertadas, embora conheça muitas pessoas que discordam concretamente em algumas das decisões neste caso. Mas se nós começamos se o Estado português começa a ser condenado a nível internacional, sabemos que continua a haver megaprocessos de outra natureza, assuntos menos melindrosos do que a pedofilia, mas com importância grande para o país. E se esta ideia de que sobretudo os megaprocessos são processos que só podem chegar a bom termo, ou só podem chegar a termo, ou seja, só se prende pessoas, só se descobre a verdade, supostamente, atropelando direitos fundamentais, e isso parece-me que isso cria um clima absolutamente terrífico e muito pouco tranquilizador. Não é por acaso que, por exemplo, no caso de Sócrates, e o próprio José Sócrates, nas entrevistas em que fala do processo, ele agarra-se àquilo em que faz sentido agarrar-se, que são estas questões. Ele diz, quando ele fala das questões dos direitos dos acusados, dos arguidos, e nós, mesmo as pessoas que têm maior animosidade em relação a ele, ouvimos ele dizer, ele nisto tem razão. Depois tudo o resto, ele não explica, ele foge às questões, mas ele nisto tem razão. Ou em algumas coisas tem, pelo menos. E, portanto, se este caso, Casa Pia, for manchado a nível internacional,
isso mancha-nos também nacionalmente com esta ideia de que não se poderá fazer justiça sem atropelar os direitos fundamentais. Eu não sei se isto é verdade e se isto vai ter consequências, foi uma decisão sem consequências, mas como estamos numa nova fase da justiça, esta decisão é uma decisão preocupante, ou outros dirão que é ao contrário, que é uma decisão bem-vinda e se calhar as duas coisas são verdade. Carlos Cruz, já foi referido, também aguarda uma decisão no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Vê alguma semelhança, João Miguel Tavares, entre a queixa de Paulo Pedroso, a que foi dada a razão, e a queixa do antigo apresentador de televisão condenado a 6 anos de prisão? Não, isso não acho. Acho que não tem nada uma coisa a ver com a outra. O Paulo Pedroso não chegou a ser acusado, não é? Ele não foi pronunciado para ir a tribunal e, portanto, foi alguém que nunca foi a julgamento e estava a pedir uma indenização por causa disso. O próprio advogado Carlos Cruz vai dizer que as queixas são de diferente natureza. Mas também disse que era animadora esta Claro, decisão. Exatamente, é isso. Mas no caso de Carlos Cruz, a queixa é que basicamente a justiça não foi equitativa, portanto a defesa não teve os direitos que devia, Exatamente. esse tipo de coisas. E portanto não acho que tenha nada uma coisa a ver com a outra. Acho que faltam muitos livros em Portugal e um dos livros que falta é perceber as implicações do caso Casa Pia na Justiça. Era um trabalho fundamental. E algum jurista, algum estudante de Direito, devia pegar nisso e fazer. Porque acho que as implicações foram imensas. Acho, inclusivamente, que José Sócrates, durante o tempo que foi Primeiro-Ministro, passou por entre os pingos da chuva, como passou muito também por causa dos efeitos do caso Casa Pia. A justiça portuguesa não estava preparada para aquilo. Não estava preparada para lidar com pessoas com aquela exposição mediática, não estava preparada para lidar com políticos, como acabou por ter de lidar, e nesse aspecto foi um desastre. Foi um desastre e com implicações terríveis. E essa história ainda está por contar. As dúvidas por esclarecer no âmbito do processo Casa Pia podem contaminar de alguma forma os casos mediáticos, os outros casos mediáticos que estão em curso, pondo em causa a credibilidade da justiça portuguesa, Ricardo Araújo Pereira? Bom, eu acho que não, e esperamos todos que não. É? Neste caso concreto, aconteceu que, pelos vistos, Paulo Pedroso foi levianamente acusado de um crime. Ele não chegou a ser acusado. Ele foi levianamente detido. Sim. Exatamente. Durante ou seja, meses. Teve meses na prisão e foi relacionado, pelo menos foi... Eu só digo não foi acusado porque não houve acusação formal. Eu sei, claro, mas continua, atenção. Mas o crime é tão... Sim, continua a sofrer os efeitos dessa situação. Porque se trata... Continua... Porque uma coisa é uma pessoa ser... Pedro Namora já veio fazer declarações. Uma coisa é uma pessoa ser levianamente acusada de roubar uma maçã. Outra coisa é ser levianamente acusada de um crime tão repugnante que destrói a vida do acusado. Do qual nunca te libertas, por mais... Não, exatamente. Isso ele nunca se libertou. Por mais A carreira política dele em Portugal... arquivado que seja, nunca ficas... É bastante inquietante imaginar o que é que... Quer dizer, as implicações disto. Bem, à altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta pornografia. Pornografia, porque isto é a minha rubrica Cuidado com a Tecnologia. Porque as pessoas às vezes dizem a tecnologia não trouxe nada de novo, e claro que não trouxe. A espécie humana não começou com a última invenção tecnológica, mas houve, de repente, um mundo de abusos ou de crimes que não existiam da mesma maneira e o Parlamento, antes da tecnologia, antes da internet em particular. E o Parlamento legislou esta semana em comissão, eu penso que terá ido hoje ao plenário, ou pelo menos está para ir a plenário, e vai ser aprovado pela votação em comissão, da questão da chamada pornografia de vingança, ou seja, das pessoas que... um agravamento da pena para esse tipo de... Estamos a falar das pessoas que gravam, que filmam ou que fotografam com imagens, sons, etc., consentido ou não consentido, mas no contexto de uma relação, e depois quando a relação acaba, difundem isso. Usam aquilo para humilhar a pessoa, o ex-namorado, o ex-marido, a ex-mulher, etc. E isso, não sendo essa a ideia de humilhar as pessoas, é antiga como o mundo, mas isto não existia, este crime assim não existia. A pessoa podia contar coisas no café, mas esta ideia de pôr um vídeo sexual na internet e poder ser visto por milhões de pessoas é um crime
substancialmente novo e eu fico contente que o Parlamento tenha percebido que é preciso, que a net não é o faroeste e que é preciso legislar com severidade nestas matérias. O Ricardo Araújo Pereira decreta calma. Calma, sim, porque um motorista do INEM, acho que é uma coisa até recorrente, foi multado por excesso de velocidade, não é? Havia uns rapazes que uma vez fizeram um sketch parecido com isto. Era um motorista dos bombeiros que, de salvar sim, mas cumprindo o código da estrada. Ora, cinto de segurança, confere. Ora, sempre a 50, mas vale 45, também para não ir ali. E, portanto, pelos vistos, há para aí gente das ambulâncias a conduzir à maluca. Eu às vezes até os vejo. Vou passar a buzinar. Em vez de me afastar para... Como as pessoas fazem civicamente, não é? Afastar-se para deixar passar a ambulância, deixar passar sinais vermelhos. Vou passar a dizer... Cada um na sua vez. Exatamente. O João Miguel Tavares decreta Sócrates Na Sport TV. na Sport TV. Sócrates na Sport TV. Porquê? Soubemos esta semana que... A sério, isto é mesmo divertido. O Brasil é um país especial. Lula da Silva vai comentar o Mundial A partir da prisão. a partir da prisão, para uma televisão, para uma rádio. Maravilhoso. Lula da Silva a comentar a partir da prisão. E se calhar, é uma ideia que aqui deixo, se calhar até a TV pode aproveitar. José Sócrates, que nem sequer está preso, está no Parque das Nações, acho que ele pode estar disponível exatamente para fazer o mesmo tipo de serviço. E acho que é uma pena não estar a ser aproveitado. E a Sport TV é lá ao lado. Não, exatamente. E ela Sport TV lá ao lado. Não devias criticar isso, porque isso significa que se tu fores dentro, podes continuar a fazer o programa. É isso mesmo. Ou quem, por exemplo, por hipótese académica, for para uma terra inóspita dos confins da Rússia. Depois, quem exatamente. sabe, Não, não mas é? estar preso, quer dizer, Para estarmos os três aqui. Para um gulag. Estarmos os três aqui, o João Miguel a partir do linhó, a mandar bocas e É tal. uma ideia que fica. Está concluída mais uma reunião semanal, de 2 a 8 dias, à hora habitual, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.